Olá a todos! Na aula passada, nós iniciamos o tópico de lei de Biot-Savart e lei de Ampère, onde naquele caso nós dedicamos mais à lei de Biot-Savart. Nesse caso, vimos como calcular o campo magnético de algumas distribuições de corrente diferentes. Começamos com um fio, depois partimos por um fio circular, passamos para a parte de força magnética, onde mostrava lá como que se dava a interação entre o campo gerado pela corrente com o campo externo. E agora vamos entrar no tópico de lei de Ampère. No caso da lei de Ampère, ela é uma lei similar na forma de pensar, na estratégia de resolver um problema, como você tinha para o caso elétrico, a lei de Gauss. Quando você tem um problema com um elevado grau de simetria, para calcular o campo elétrico, a lei de Gauss era muito mais útil, muito mais eficiente para poder trabalhar, para poder usar. Aqui, quando você tem um elevado grau de simetria, nós podemos fazer uso da lei de Ampère, que ela também facilita muito a nossa vida pelo fato de ser mais eficiente e mais rápido trabalhar com ela. Mas é claro, também quando nós temos um elevado grau de simetria no nosso sistema. Diferente da lei de Gauss, que fazia uso de uma superfície gaussiana, uma superfície fechada, a lei de Ampère é caracterizada por uma curva amperiana, tá certo? Circulando uma distribuição de corrente qualquer. Nesse caso, para a gente poder escrever uma expressão para a forma da lei de Ampère, temos aqui um fio com uma corrente que está saindo e uma curva amperiana, que em princípio ela pode ter qualquer formato e qualquer tamanho. A gente vai escolher a curva de acordo com a simetria que o sistema oferece. Tá? Mas, de forma geral, temos essa curva aqui, em vermelho. Vou pegar um pedaço dessa curva. Pegando um pedaço dessa curva, nós temos tangente aqui a ela, um vetor dl que vocês estão enxergando aqui. No caso, ΔL, que eu estou pegando um pedaço que vocês estão enxergando nesse desenho. O campo magnético, nesse caso, apontaria nessa direção. Já que nós temos uma corrente saindo pela regra da mão direita, o campo tenderia a circular no sentido anti-horário. Então, bem nesse ponto, ele apontaria para cá, mais ou menos. Tá certo? Nós temos aqui dois vetores com a mesma origem, onde você tem a projeção de um sobre o outro, fazendo um ângulo entre eles. Isso sugere um produto escalar entre esses dois vetores, que nós estamos escrevendo aqui. Esse produto escalar, ele existe por causa dessa corrente. Então, sabemos que esse produto escalar é proporcional à corrente I, porque o campo depende da corrente. Sem a corrente, você não tem esse campo magnético. E aí, esse produto escalar seria zero. Temos a curva amperiana, a gente já está trabalhando com um pedacinho dela. Vamos agora pegar toda a curva amperiana, vamos somar todos os pedacinhos, ou seja, todos os produtos escalares aqui, B escalar ΔL, que continua sendo proporcional a I. Só que nós temos um problema. Se você pegar um pedaço da curva, nós sabemos, por exemplo, que se eu pegar um pedaço aqui e aqui, cada ponto diferente desse pedaço vai ter uma direção e sentido diferente para o meu ΔL. Para contornar esse problema, para que eu tenha o meu ΔL apontando exatamente na mesma direção e sentido em toda a extensão do pedacinho que eu peguei, o que eu faço? Eu tomo o limite de ΔL tendendo a zero, que nesse caso eu elimino esse problema de curvatura. Correto? Então agora eu faço o limite de ΔL tendendo a zero nessa expressão que tem a somatória. Então temos o limite de ΔL somatória de B escalar ΔL, proporcional a I. E no limite que ΔL tende a zero, esse ΔL aqui se torna o nosso elemento infinitesimal, diferencial da integral, já que esse cara está escrito em termos dessa ferramenta conhecida como integral. Como a curva amperiana é uma curva fechada, nós vamos expandir nossa interpretação de integração também, olha só, por meio de uma integral fechada. Tá? Então agora temos uma integral de B escalar dl proporcional a I. No entanto, nós não temos um sinal de igualdade aqui, porque como você pode perceber, as dimensões do lado esquerdo da proporcionalidade não é a mesma do lado direito. Desse lado você tem Tesla vezes metro, e desse lado você tem Ampère. Para assumir com esse sinal de proporcionalidade, o que nós vamos fazer é introduzir uma constante de proporcionalidade aqui, que está já escrita em termos dessas outras grandezas. Assim,
colocamos aqui o μ0 multiplicando I. Quando você faz isso, você tem aqui, ó, Tesla metro do lado esquerdo, e do lado direito, como o μ0 é dado em Tesla metro por ampere, o ampere simplifica por ampere, e você tem agora Tesla metro do lado esquerdo e Tesla metro do lado direito. Nós temos agora uma equação dimensionalmente correta. Essa expressão que vocês estão enxergando aqui é conhecida como lei de Ampere. Nesse caso, ela está dizendo que corrente gera campo magnético. De que forma? Através de linhas de campo fechadas. Beleza? E como que nós vamos trabalhar com ela? Diferente do caso da lei de Gauss, agora o sentido de integração se faz necessário e importante. Tá certo? Imagina que nós temos aqui três correntes, I1, I2 e I3. E traçamos uma curva amperiana em azul aqui, de forma que só estamos englobando as correntes I1 e I2. A ideia aqui é parecida com a lei de Gauss. Você só leva em consideração as cargas que estavam sendo englobadas pela superfície gaussiana e aqui para a lei de Ampere, somente as correntes que estão sendo englobadas pela curva amperiana. Ok? Vamos considerar que a corrente I2 seja maior do que a corrente I1. Tá? Então, agora na lei de Ampere você terá a integral de BdL igual a μ0 I2 menos I1. Por que eu estou colocando I2 menos I1? Eu estou escolhendo o sentido de integração no sentido da corrente I2. Então, eu estou considerando aqui a I2 é positiva, tá certo? Se você usar a regra da mão direita no sentido da integração em azul aqui, você vai ver que o seu dedão aponta no sentido de 2. Então, é essa que você vai considerar positiva, como eu fiz aqui. A I1 está contra o sentido de integração, então ela é negativa, tá certo? Por outro lado, você tem aqui um ângulo entre B e DL, né? Como o I2 é maior do que 1, o sentido do campo aqui vai tender ao sentido de 2, né? Ele que vai ser mais forte que 1, então o campo vai tender a circular no sentido anti-horário, por isso que o B está apontando para cá. Então o DL é tangente aqui à curva, né, no ponto de interesse, e você tem um ângulo menor que 90 graus aqui. Esse ângulo menor que 90 graus, quando você sai da notação vetorial aqui, você vai ter um cosseno de um θ que vai ser positivo, né? E esse lado da igualdade, como I2 é maior do que I1 e você considerou I2 positivo, você vai ter um lado direito também positivo. Tá? Em contrapartida, se você agora escolher o sentido de integração de I1, não vai fazer diferença para a tua conta, só vai fazer um pouco a diferença na sua análise. Olha só. Integrando no sentido de I1, ou seja, agora no sentido horário, eu estou considerando I1 positivo. Por isso que eu tenho aqui μ0 igual a I1 positivo menos I2. Porque quando você usa a regra da mão direita aqui, o seu dedão vai estar contando para dentro do vídeo, né? Contra o sentido de 2. Por isso, I2 negativo. Tá certo? Aí, o seu DL aqui agora, olha só, ele aponta nessa direção e nesse sentido. O I2, por ser maior do que 1, continua na mesma direção e sentido que você tinha antes aqui. Tá? Só que olha só, você agora terá um ângulo maior que 90 graus. Esse ângulo maior que 90 graus faz com que o cosseno desse ângulo fique negativo. E como I2 é maior do que 1 e você considerou I1 positivo, dessa subtração aqui você vai ter um valor negativo. E esse valor negativo simplifica com o valor negativo aqui. Então, independente do qual sentido que você escolher, você sempre vai encontrar um módulo do campo magnético final. Beleza? Tranquilo. Bom, vamos agora usar a lei de Ampere para poder fazer o cálculo do campo magnético gerado por um fio retilíneo longo. Tá certo? Vamos considerar nesse primeiro momento uma distribuição de corrente uniforme. Tá certo? E como nós fizemos naquele exemplo da Biot-Savart na aula passada. Então, olha lá. Aqui nós temos um fio de raio R1, tá? E você quer encontrar o campo magnético, tanto dentro do fio quanto fora. Vamos começar quando R é maior que R1, ou seja, você quer encontrar o campo fora. Eu quero nesse ponto. Se a corrente está saindo, usando a regra da mão direita, você pode observar que o campo aponta para a direita. Perfeito?
Vamos escolher o sentido de integração para a esquerda. Vou integrar então, vou escolher o sentido de integração horário. O meu DL aponta para a esquerda, como vocês podem ver aqui. Então, usando a lei de Ampère, integral de BDL igual a menos μ0i. No caso, como eu estou lidando com um fio, a escolha da minha curva amperiana vai ser uma curva circular, né? Porque daí cada ponto da curva estará à mesma distância do fio, e para mim poder usar a lei de Ampère aqui, é desejável que esse produto escalar seja constante, não é? E para uma curva amperiana isso acontece. Estou considerando então a nossa corrente englobada negativa, já que eu estou integrando contra o sentido da corrente, por isso não negativo aqui, e o ângulo entre B e DL, como vocês podem ver aqui, é 180. Então esse cosseno de 180 simplifica com o sinal. Como o B é constante, uma vez como eu já expliquei, todos os pontos da curva amperiana estão exatamente à mesma distância, né, do fio. O B na curva amperiana é constante, e se isso é verdade, ele sai do integral. Tem o B integral de dl igual a μ0i. O resultado da integral fechada de dl é o próprio comprimento da tua curva amperiana, que é 2πr, como eu fiz aqui. Isolo B, e está aí o módulo do campo magnético. B em função de R, μ0i, 2πr. Esse é o exato resultado que nós havíamos encontrado usando a lei de Biot-Savart na aula passada. Agora, olha só como é que ficou para a lei de Ampère. 1, 2, 3, 4, 5 linhas curtas já resolve o problema. Como eu falei para vocês, é uma lei mais eficiente de se trabalhar quando você tem elevado grau de simetria. Beleza? Agora vamos encontrar o campo magnético na situação quando R é menor do que R. Nesse caso, temos interesse em determinar o campo magnético dentro do fio, tá certo? Então, o primeiro passo a gente vai traçar uma curva amperiana, ela vai ser circular, né? Pela simetria que o problema oferece. E vamos escolher integrar nesse caso no sentido da corrente, ou seja, vamos integrar no sentido anti-horário. Aí, nesse ponto, tanto o B quanto o DL apontam na mesma direção e sentido. Diferente do outro caso, eu não estou englobando agora toda a corrente, eu estou englobando só uma corrente parcial, por isso eu vou colocar aqui I', beleza? O ângulo entre B e DL agora vai ser zero, né? Olha só, vamos sair da notação vetorial, você tem BDL cosseno de zero é 1. E temos a equação da lei de Ampère escrita dessa forma. Precisamos determinar quem é o I'. Como a distribuição de corrente, nesse caso, ela é uniforme, podemos ter a relação J igual a J', ou seja, a densidade de corrente é a mesma em qualquer parte dessa seção do fio. Qualquer razão de corrente e área que eu escolher, em qualquer parte do fio, vai ser sempre igual. Então, o J vai ser a corrente total dividida pela área da seção transversal total, e o J' vai ser a corrente parcial dividido por essa área de seção transversal parcial. Então fica o Ji por πr² igual a J', que é I' sobre πr². Esse π simplifica com esse π, e eu isolo o meu I'. E posso escrever o I' em termos do I total conhecido, né, como uma função de R'. I' igual a IR² sobre R². Se a curva amperiana tiver o tamanho de R', esses dois aqui simplifica, e o teu I' é a corrente total. Substituindo na lei de Ampère, você tem a integral de BDL igual a μ0 e I', que está aqui. A integral fechada de dl continua sendo, né, o comprimento da curva amperiana, que é 2πr, né, sempre da curva amperiana. Então temos B, 2πr, esse R simplifica com quadrado, e agora basta isolar o B. Temos aqui então B igual a μ0i R sobre 2πr², para o caso de R menor que R, e BR igual a μ0i sobre 2πr, para o caso de R maior que R. Como nós temos as funções do campo magnético tanto dentro do fio quanto fora, nós podemos traçar um gráfico, né, do campo magnético variando com o raio R. Nesse caso, olha só, o primeiro ponto aqui do campo magnético é zero. Nesse caso, essa é a equação que vai ser usada, porque no centro do fio
o campo magnético para dentro do fio é essa equação. Quando o R é zero, o campo é zero. E aí, conforme o R cresce, o B cresce também. E cresce como? Linearmente. Por isso, nós temos aqui uma linha linear. Tá? Ele vai crescendo até um ponto que essa equação aqui não pode mais ser usada. Qual é esse ponto? Na borda do fio, na superfície do fio, quando R é igual a R1. Nesse caso, quando R é igual a R1, você vai começar a usar a partir desse ponto essa equação. E aí, conforme o R cresce, o B diminui. Diminui como? Com o inverso da distância. Né? Então, você tem um campo diminuindo aqui, quanto maior a distância, né, mais rápido vai caindo o campo magnético. Beleza? Bem no ponto R igual a R1, na superfície, né, do fio, você tem o campo máximo. Beleza, pessoal? Tranquilo. Agora que nós vimos como trabalhar com uma distribuição de corrente uniforme, vamos fazer um caso mais honesto. Vamos trabalhar agora com uma distribuição de corrente não uniforme. E nesse caso, nós podemos escolher a função de como está distribuída a corrente no nosso fio da forma que a gente quiser, né, o que a gente ousar fazer. Podemos usar qualquer função. Eu já fiz várias em sala de aula, eu vou escolher agora fazer como uma função de Ln, tá certo? Então a minha densidade de corrente agora vai variar com Ln de R, tá certo? E o objetivo desse problema é o mesmo, eu quero fazer o gráfico, tá certo? Do campo magnético variando com R, desde o centro do fio até a parte externa. Então, temos que traçar duas curvas amperianas. Uma curva quando R é menor que R1 e uma curva quando R é maior que R1. Como eu fiz aqui, essas duas curvas em vermelho. Eu vou escolher esses dois pontos para calcular o campo e dessa vez eu vou integrar os dois no mesmo sentido da corrente, ou seja, eu vou integrar no sentido anti-horário, tanto para R menor que R1 quanto para R maior que R1, beleza? Então vamos começar lá. Para R menor que R1, eu tenho o integral de VdL igual a μ0 I'. Para determinar o I', eu não posso mais fazer isso aqui. Né? J igual a J', porque agora a razão entre corrente e área naquela seção transversal, ela varia em pontos diferentes dentro do fio. Tá? Nesse caso, eu não tenho escolha. Eu preciso pegar a definição da densidade de corrente na sua forma mais elementar, que é escrita assim, né? J dA, certo? Que é uma equação diferencial de primeira ordem, e separar as variáveis para poder determinar o DI através dessas duas integrais. Beleza? Então, integrando os dois lados, você vai ter integral de DI' é I', e o JdA, né, do A0 até o A, onde o J, eu já sei quem que é. É Ln de R, né? Foi a nossa escolha para a função da densidade de corrente. Vamos substituir naquele J aqui, você vai ter integral de Ln de R dA. E aí temos um problema, né? Temos duas variáveis dentro da integral, mas felizmente sabemos como relacionar essas duas. Sabemos que A é πr², né? Que seria a área da seção transversal parcial aqui, né? Englobando a corrente linha. Tem um dA aqui, tem que aparecer um dA, eu derivo aqui, então dA fica 2πr/dr. Agora eu substituo esse dA aqui dentro. E temos que o meu I' vai ser integral de 0 a R, agora mudei as variáveis, a variável de integração, mudei os limites também. 2πr, Ln de R dr. Eu coloquei de 0 até R, porque eu quero pegar toda a corrente quando o R começa desse ponto até ele estar nesse ponto. Tranquilo? Agora, como o 2π é constante, eu posso tirar da integral, como eu fiz aqui, e temos essa integral aqui para resolver. A forma para resolver essa integral não é complicada. Vamos fazer aqui a integração por partes. Integral de u dv é igual ao v menos integral de v du, onde o meu u vai ser o Ln de R e o meu du vai ser 1 sobre R dr, né? Basta derivar esse cara. O meu V aqui, o meu dV, vai ser o R dr, que nem eu coloquei aqui. Então, o meu V basta integrar o dV, que é R² sobre 2. Vamos substituir essas
mudança de variável aqui dentro, né? Eu tenho I' igual a 2π r² sobre 2 ln de r, com os limites de 0 a r', menos integral de v du, que fica r² sobre 2, du 1 sobre r dr, que está aqui. O r², esse quadrado corta com esse r, né? Você vai ter r sobre 2, certo? Integral de r sobre 2 dá r² sobre 4, que está aparecendo aqui. Tá? Substituindo esses limites aqui nesse termo, você vai ter r² sobre 2 ln de r, menos, quando você for substituir o zero, eu vou fazer o limite de r tendendo a zero, porque quando você jogar zero aqui dentro, dá problema, né? Então eu vou usar o limite de r tendendo a zero, r² sobre 2 ln de r, menos o resultado dessa integral, que é r² sobre 4. Beleza. Para resolver esse caso, né, nós podemos usar a regra de L'Hopital. Para quem não lembra, né, eu vou enunciar ela rapidamente aqui. Nós temos o limite de um x tendendo a a de f de x sobre g de x. Isso é igual à derivada de f de x de x, né, se temos dois casos aí, quando o f de a é igual a g de a igual a zero, ou quando ele for igual a um beta, onde beta pode ser infinito ou menos infinito. Tá certo? Então, vamos verificar se é verdade. Como nós temos r² sobre 2 ln de r, nós podemos colocar 2 sobre r² para fazer a nossa função g de x aqui, como vocês estão vendo. Então, eu estou agrupando, olha só, esses dois termos primeiro, ó, r² sobre 2 ln de r, menos r² sobre 4. Eu posso deixar r² sobre 2 em evidência, como eu fiz aqui. Aí ficou ln de r menos meio. Aí menos o limite, né, de r tendendo a zero, de ln de r sobre 2 sobre r², que eu havia falado para vocês. Então agora, nossa função fx é o ln de r, e nossa função g de x é o 2 sobre r². Tá? Quando você substitui o limite de r tendendo a zero aqui e aqui, você tem infinito, nos dois casos. Então, essa condição aqui, ela é satisfeita, podemos usar L'Hopital, ou seja, o limite de r tendendo a zero desse cara sobre esse é igual à derivada desse cara sobre a derivada desse, que eu fiz aqui. Tá certo? Então, ln de r é 1 sobre r, e derivada de ln de r, isso, 1 sobre r, e derivada de 2 sobre r² é menos 4 sobre r ao cubo. Esse r simplifica com esse ao cubo, e temos agora limite de r² sobre 4. Agora sim, aplicando o limite de r tendendo a zero aqui, esse termo vai a zero, fechou, só temos esse termo que sobrevive. Então, o nosso I' é 2π, né, vezes aqui em colchete, r² sobre 2, ln de r menos meio. Fecha colchetes. Achamos o I', vamos voltar, substituindo a lei de Ampère. Então, nós temos a integral de b dl cosseno de zero, como o b e o dl têm a mesma direção e sentido, né? O ângulo é zero, o cosseno de zero é 1. Mi0 I', onde o I' está aqui. Agora, uma coisa interessante que eu posso colocar aqui para vocês é o seguinte. O campo magnético na curva amperiana vai ter sempre o mesmo valor, mesmo que a distribuição de corrente não seja uniforme. Mas isso só é verdade se você tiver simetria radial. Como nossa densidade de corrente é uma função de R, ou seja, JR é igual a Ln de R, ou qualquer outra função que você escolhesse, se ela tiver simetria radial, não importa a bagunça da distribuição de corrente dentro desse fio, ela será radialmente espaçada, da mesma forma em todas as direções, de forma igual. Tá ok? Então, na curva amperiana, como ela é concêntrica ao centro do fio, o campo vai assumir sempre o mesmo valor. Se isso é verdade, se o campo tem sempre o mesmo valor na curva amperiana, independente da função que você escolher, mantendo sempre a simetria radial, eu posso tirar o b da integral. Tá certo? Então agora eu tenho aqui b integral de dl igual a mi0 2π r² sobre 2 ln de r menos meio. O resultado da integral fechada continua sendo o comprimento da tua curva amperiana, que é no caso de raio é rinho. Então 2π é rinho.
Esse 2π simplifica com esse 2π e esse R simplifica com esse R. E eu tenho lá uma expressão para o campo magnético dentro do fio, escrito como μ0 R sobre 2, ln de R menos meio. Beleza? Para o caso de R maior que R, a ideia para resolver é igual. Como nós integramos no mesmo sentido da corrente, estamos considerando o I positivo. Temos a integral de BDL cosseno de θ igual a μ0I. Como nós integramos no mesmo sentido, o θ é igual a 0, cosseno de θ é igual a 1. Aqui também precisamos determinar quem é aquela corrente total englobada pela curva amperiana, né? Para o caso quando R é maior que R. Para isso, vamos usar aqui a definição da densidade de corrente na sua forma mais elementar, né? Escrita na forma diferencial, como vocês estão vendo aqui. Eu vou fazer a separação de variáveis, integrar dos dois lados, integral de DI igual a integral de JdA. O J nós já conhecemos, é ln de R, então eu vou substituir aqui. Temos essa integral aqui para resolver. E a forma de resolver essa integral ela é parecida com outro caso. Você tem aqui duas variáveis, não é? A variável R e a variável A. Nós podemos relacionar essas duas, né, como A igual a πr quadrado. Então tem um dA aqui, deriva esse cara, dA 2πr dr, e substituir lá. Então agora temos I igual a integral de 0 até R, porque nesse caso, embora a sua curva amperiana seja maior, né? Então, o raio da tua curva amperiana seja R seja maior que R, você só tem corrente até esse ponto, até quando R é igual a R. Então, os limites de integração vão ser de 0 até R. Beleza? 2πr ln de R dr. A única diferença para resolver essa integral do que nós fizemos no caso para R menor que R, é esse limite de integração. Beleza? Nosso I total, então, pode ser escrito dessa forma: 2π R² sobre 2 é ln de R menos meio. Substituindo I na lei de Ampère, temos a integral de BDL, o cosseno de 0 aqui é igual a 1, né, que nós tínhamos falado ali atrás. μ0 2π R² sobre 2 é ln de R, né, menos meio. O B sai da integral, pela mesma explicação do caso anterior. Temos a integral de BDL igual a μ0 2π R² sobre 2, ln de R menos meio. E o resultado da integral fechada é o comprimento da curva amperiana de R, ou seja, 2πr. Então agora esse 2π simplifica com esse 2π e basta isolar o B. Então agora eu tenho que o meu campo magnético para um ponto R maior que R é μ0 sobre 2R, R² vezes ln de R menos meio. Tá? E para o caso R menos R, né, a expressão que nós tínhamos encontrado anteriormente, μ0R sobre 2 ln de R menos meio. Como nós vamos fazer agora para traçar esse gráfico do campo magnético em função de R? Bom, nesse caso, o primeiro ponto que nós vamos pegar vai ser no centro do fio. No centro do fio é quando R tende a zero, certo? Quando R é igual a zero. Então, nós temos que trabalhar com essa equação aqui. Só que, quando R é igual a zero nesse caso, você vai ter esse R sobre 2 aqui, vezes ln de R. Nós já vimos, usando L'Hopital, que esse ponto aqui, quando R é igual a zero, é zero. Então, o campo magnético vai começar do ponto igual a zero. Ok? E aí nós temos, olha só, μ0R sobre 2 ln de R menos meio. Nós sabemos que ln de 1 é zero, não é? Então, quando esse cara aqui for igual a 1, por exemplo, você vai ter dentro do colchete um valor negativo, menos meio vezes μ0R sobre 2. No caso, R vai ser igual a 1, então vai ser μ0 sobre 4. Então, quando for igual a 1 aqui, você vai ter ao menos μ0 sobre 4, como eu falei para vocês. Agora, qualquer valor entre 0 e 1, né, maior que 0 e menor que 1, vai te dar um valor negativo para o ln, certo? E ele vai somar com esse valor negativo. Então, eu sei que em qualquer valor maior que 0 e menor do que 1, você vai ter, olha só, um resultado para o campo magnético ainda mais negativo. Tá certo? Então, um ponto qualquer aqui, no meio,
vai ser mais negativo do que o menos μ0 sobre 4. Então já sabemos como é que o gráfico vai se comportar. Nós sabemos que ele vai descer até esse ponto, não é? Quando Ln é maior que 0 e menor que 1, e depois ele vai subir, porque nós sabemos que quando o Ln é igual a 1, você tem menos μ04. Entendeu? Então ele desce até esse ponto mais negativo, né? Com Ln entre 0 e 1, e depois ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, até um ponto que essa equação aqui não pode mais ser usada. Esse ponto é quando R é igual a R1. A partir desse ponto, é essa equação aqui que nós vamos trabalhar. E aí todo esse termo dentro do colchete é uma constante. Né? Ln de uma constante é uma constante, menos uma constante, vezes uma constante ao quadrado. Então é tudo constante. Então só temos a função do inverso de R. Então conforme o R cresce, o B diminui. E diminui como? Com o inverso da distância. Então temos esse comportamento aqui. Ó. Beleza? Então está aí o gráfico do campo magnético em função de R, quando o campo, o ponto de interesse está desde o centro do fio até uma parte externa desse fio. Tranquilo? Maravilha. Agora nós vamos trabalhar com distribuições de corrente bem específicas, que é solenoide e toroide. Vamos começar com o solenoide. O solenoide nada mais é que um fio que você pega ele retilíneo e enrola ele na forma de uma espiral, como você está observando aqui, tá certo? Quando nós temos uma corrente passando por esse fio, você tem um solenoide. Né? Imagine agora, para poder determinar a forma das linhas de campo dessa distribuição de corrente, imagine que você faça um corte longitudinal que nem eu tentei fazer aqui, tentei desenhar nesse desenho. Tá certo? Fiz um corte e imagine que você arrancou essa primeira parte aqui que está exposta nesse desenho. Você enxergaria algo mais ou menos como eu fiz aqui. Beleza? Ó, a corrente entra aqui, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entendeu? Então ela está circulando. Ela está circulando aqui nesse solenoide. Para poder traçar as linhas de campo, você repara que na parte de cima você tem as seções de corrente saindo e aqui embaixo de corrente entrando. Então aqui você sabe, se você pegar esse pedacinho circular aqui, esse pedacinho do fio, você vai ter linhas de campo que estarão circulando no sentido anti-horário, já que a corrente está saindo, né? Usando a regra da mão direita você consegue ver aqui, né? Então você teria linhas de campo anti-horárias e para a parte de baixo, como a corrente está entrando, você teria linhas de campo circulando no sentido horário. Que nem eu tentei desenhar aqui para vocês. Ó. Então, na parte de cima, você tem as linhas de campo circulando no sentido anti-horário e circulando no sentido horário na parte de baixo. Aí repara que, ao longo dessa linha, tracejada em vermelho, olha só, você tem desse pedaço do fio campo para cima e desse aqui campo para baixo. Então nós podemos dizer que ao longo dessa linha a resultante do campo vai ser sempre zero. Tá? Porque você tem a mesma, como a corrente é igual, tem o mesmo módulo, e o campo tem a mesma direção em sentido oposto, ao longo dessa linha vai ser zero, tanto aqui quanto aqui. Ó. Beleza? Olha só, nós temos campo que está descendo aqui e ó, campo que está subindo. Então, ao longo dessa linha tracejada em vermelho também vai ser igual a zero. Quando você olha para a parte de cima do solenoide, olha só, você tem contribuição para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. E quando você olha para a parte de baixo, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita. Então, nós podemos traçar uma linha que segue essa ideia. Para a esquerda, para cima, olhando para cima, e para a direita, para baixo. Nós temos uma linha fechada agora aqui, tá vendo? E, da mesma forma, você pode fazer para o caso inferior. Olha só, para essa parte de baixo do solenoide, você tem contribuição para a esquerda, né? Para a esquerda, para a esquerda e para a esquerda aqui. E para a parte interna, em cima dessa parte de baixo aqui, para a direita, 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 direita. Então, vou traçar uma linha da mesma forma. Tá vendo? Então, isso sugere que você tenha linhas de campo que vão estar entrando aqui
e vão estar circulando dessa forma. E a mesma coisa aqui, ó, você vai ter uma outra linha maior aqui que vai estar entrando aqui, ela vai sair aqui, vai circular, vai fechar e vai fazer isso, beleza? Nós teremos um campo que vai tender a ser uniforme no interior do solenoide, né? E depois, quando você está fora do solenoide, você vai ter linhas de campo saindo de um lado e entrando do outro, beleza? Essas linhas externas do solenoide que eu desenho aqui, essa aqui, são similares àqueles efeitos de borda no capacitor. Tá? Nós podemos, vamos assim, desprezar com consciência essas linhas, fazendo um limite parecido com o caso que você tinha para o capacitor. No caso do capacitor, a gente desprezava os efeitos de borda, a gente desprezava também com consciência, fazendo o quê? Diminuindo o espaçamento entre as placas, não é? E quando você fazia isso, aqueles efeitos praticamente desapareciam. Mas a gente podia calcular eles usando o princípio da superposição por caso contínuo através da lei de Coulomb. Aqui a ideia é parecida. Se você considerar o solenoide bem comprido, né, em relação ao diâmetro dele, essas linhas aqui, elas praticamente, como o solenoide é comprido, elas nunca vão se encontrar, tá certo? Então você pode desconsiderar esse efeito, vamos dizer assim, entre aspas, de borda para o solenoide. Tá? Você teria um solenoide ideal se ele for bem comprido em relação ao comprimento, ao diâmetro dele. Nós vamos desprezar isso com consciência. Podemos determinar esses efeitos de borda usando o princípio da superposição através da lei de Biot-Savart. Ok? Agora que sabemos traçar as linhas de campo, né, e assim poder visualmente determinar a direção e sentido do campo magnético, vamos agora determinar o módulo desse campo. Agora, olha só, temos aqui um solenoide, né? Temos um corte longitudinal desse solenoide. Agora um solenoide ideal, como eu falei para vocês. Imagine que ele seja muito comprido em relação ao diâmetro dele, então você não tem mais os efeitos de borda, como vocês estão vendo aqui. Né? E vamos encontrar esse campo usando a lei de Ampère. O primeiro passo é traçar uma curva amperiana. A curva amperiana não pode ser circular, né? Ela tem que passar pela região onde tem campo magnético. Se eu traçar uma curva circular aqui, você vai ter um ângulo entre DL e o B. Ângulos diferentes ao longo da curva amperiana. E você não quer isso. Você quer que o produto escalar entre B e DL seja constante. Então, nesse caso, se faz necessário o uso de uma curva amperiana quadrada ou retangular. Aqui eu fiz então um retângulo de comprimento H. Beleza? E tenho 4 pontos da minha curva. Eu vou abrir essa integral nessas 4 regiões. Tudo bem? E estou englobando uma quantidade de espiras aqui. Uma quantidade N, e não de espiras. É como se cada uma dessas espiras aqui fossem individuais, tá certo? Aí você pode falar assim, pô professor, mas o solenoide não é só você pegar um fio reto e torcer ele na forma de uma espiral, você vai ter sempre a mesma corrente, uma única corrente, você não tem nós. Você não tem N vezes I, você tem só um I, não é? Mas você tem que tomar cuidado que quando você faz isso, você pega um fio reto com uma corrente I e torce ele na forma da espiral, você mudou a distribuição de corrente. O que faz a distribuição de corrente característica é a sua forma, tá? E não a corrente que está percorrendo ele. Beleza? Depende da corrente, mas o que torna a caracterização da distribuição de corrente é a forma do fio. Você mudou a forma do fio aqui, ele já não é mais reto. Por isso, olha só, a distribuição de linhas de campo não é mais de um fio retilíneo, como vocês podem observar nesse desenho. Então agora nós temos como se fosse N espiras, né, cada uma com a sua corrente I. Então vamos lá, vamos abrir agora essa integral fechada. Entre a região AB, lembra, integral fechada não tem limites de integração. Então eu vou simbolizar como AB aqui, que vai ser a curva amperiana, né, desse ponto até esse ponto. Depois BC daqui até aqui, CD daqui até aqui e DA daqui até aqui. Na região AB, qual que é o ângulo entre B e DL?
entre A e B, o teu DL, né, circulando no sentido da corrente, ou seja, estou circulando no sentido anti-horário, né, por isso estou considerando a corrente igual positiva. O DL e o meu B têm a mesma direção e sentido, então o ângulo é zero. Entre B e C, você tem, olha só, o teu DL está para cima, o teu campo está para cá, então você tem um ângulo de 90 graus. Entre C e D, não há campo se o teu solenoide, né, ele for ideal, não tem efeito de borda. Então, por isso aqui, esse termo já morreu. E depois, de D até A, você tem novamente um ângulo de 90 graus, porque teu DL está para cá e teu B está para cá. Né? Então, o único termo, né, que sobrevive aqui, né, vai ser o primeiro. Esse aqui é zero, esse aqui não existe, esse aqui também é igual a zero. Então, podemos reescrever essa expressão assim. Integral de BDL igual a M0 NI. O B sai da integral porque em toda extensão entre A e B você tem o mesmo campo. Então, ok, o mesmo campo está percorrendo aqui entre A e B. Ele é constante, se isso é verdade, sai da integral. A integral de DL é o tamanho entre A e B. E o tamanho entre A e B, como vocês podem observar aqui, entre A e B é o tamanho H. Então agora eu tenho BH igual a M0NI e isolo B. Tenho M0I, N por H. Então agora olha só, eu tenho número de espiras por comprimento. Isso aqui é chamado de densidade de espiras, que eu posso chamar de Eninho. Então Eninho vai ser E não por H, número de espiras por comprimento. Substituindo esse termo aqui, você tem B igual a M0I, Eninho. Então tá lá. Esse aqui é o campo magnético daquela distribuição de corrente que nós mostramos aqui, para o solenoide. Beleza? Para encerrar, a última distribuição de corrente vai ser o toroide. O toroide nada mais é que você pegar aquele solenoide, né, e torcer ele nessa forma, né, que a gente chama de toros. Beleza? Você pega as duas extremidades e junta nessa forma circular. Ela pode ter outros formatos, mas você junta ela para fazer assim. Beleza? Quando você faz isso, o que acontece? Aquelas linhas de campo dentro do solenoide que eram uniformes, né, que eram retas e uniformes, elas vão ficar circulares quando você fechar as extremidades do solenoide formando esse toroide. Um corte, né, um corte, vamos dizer assim, transversal aqui, retirando a parte da frente do toroide, seria mais ou menos como está representado nesse desenho. Você teria aqui, ó, corrente que está saindo aqui e entrando aqui, né? Certo? Entrando aqui, saindo aqui, entrando aqui, saindo aqui, entrando aqui, saindo aqui, circulando assim. Beleza? Então temos ali, para determinar o campo magnético, eu vou traçar uma curva amperiana. Agora a curva, nesse caso, vai ser circular. Vou integrar no sentido das correntes que eu estou englobando aqui. Nesse corte transversal, nós temos correntes que estão saindo. Então, eu vou integrar no sentido anti-horário. Beleza? E vou usar a lei de Ampère. Agora, integral de BDL igual a M0 NI, onde NI representa as N espiras englobadas, né, pelo corte, pela curva amperiana. Se eu integrei no sentido anti-horário, o ângulo entre B e DL aqui vai ser zero. Então, BDL cosseno de zero é igual a 1, e 0 NI. O B eu posso tirar da integral, porque como você pode ver aqui, ó, na curva amperiana, né, o B vai ter sempre o mesmo valor, porque todos os pontos da curva amperiana estarão todos à mesma distância dessas distribuições de corrente aqui, né? Essa distribuição circular aqui, né? Ponto a ponto forma como se fossem vários fios circulares aqui, né? Então, essa distância aqui, ó, é igual em qualquer ponto que você pegue. Então, o campo é constante e sai da integral. Integral de dl, no caso, seria o comprimento da curva amperiana, que é 2πr, né? O comprimento desse círculo em preto. Isolando o B, eu tenho M0I sobre 2π, N por R. Então, esse aqui é o campo magnético gerado por um toroide. Eu chamo a atenção de vocês para esse resultado. Repararam que o resultado parece
com o campo gerado por um fio retilíneo, μ0i sobre 2πr, a única diferença é esse n. E se pensar bem, faz todo sentido que o resultado seja parecido, uma vez que quando você pegou o solenoide, que tinha ali linhas retas, uniformes, quando você fechou o solenoide, as extremidades dele, você torceu aquelas linhas de campo para formar círculos. Não é? E as linhas de campo de um fio retilíneo também são circulares, né? Espaçando, variando com inversa distância. Então, como você tem essa mesma característica aqui para o toroide, é natural que a sua função para o campo magnético seja parecida com aquela lá. Tá ok? O solenoide ele é usado amplamente na eletrônica, não é? Já o toroide é mais usado em transformadores e em ressonância magnética. Beleza? Bom, isso encerra a aula de hoje. Eu pediria que vocês fizessem os exemplos presentes aí no livro, né? A gente fez aqui alguns cálculos de alguns campos, de algumas distribuições de corrente. No livro tem mais exemplos para vocês fazerem aí. E ficamos por aqui por hoje. Valeu, pessoal. Até mais.